Quem nunca, quando criança, dormiu no sofá e acordou já na cama, sem nem lembrar como chegou lá? Aquela sensação boa de ser carregado pelos pais, meio sonolento, meio sonhando. Saudade, né? Pois é. Agora imagina você acordar no meio da noite sentindo que alguém te pegou no colo, mas tem algo errado. O cheiro, o toque, o silêncio, tá tudo estranho. E aí você abre os olhos e percebe que não é o seu pai, é um desconhecido. Até me arrepiei. Foi exatamente isso que aconteceu com Ted Phillip, um garoto de 13 anos. E o que esse menino viveu naquela madrugada parecia a cena de um pesadelo. O início de uma história que revelaria um nome capaz de gelar o sangue de muita gente: o Quebrador de Ossos. Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime, eu sou Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos, discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem 2 vídeos novos para você e se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve e se quiser me ajudar a continuar esse projeto, considere se tornar membro do canal, acessando assim o conteúdo exclusivo só para membros. Me segue lá no Instagram também, onde eu compartilho quando que vai ter vídeo novo e curiosidades sobre o mundo de True Crime. Bom, agulha na mão, respira fundo e vem comigo até o último ponto. Tudo aconteceu na pequena cidade de Baraboo, no interior de Wisconsin, em 1995. Nossa, essa semana é o segundo caso que eu falo sobre o Wisconsin. Qual que é o outro de Wisconsin? Acho que é o Ed. É o Ed Gein. Acho que é o Ed Gein. Esse caso foi em 1995. Era um lugar tranquilo, com um pouco mais de 9 mil moradores. Nossa, bem pequenininho. Onde todo mundo se conhecia. Ou quase todo mundo. Mesma coisa do Ed Gein. Aliás, tem umas coisas bem parecidas. Vamos lá e depois a gente discute, inclusive, o que parece. Foi pra lá que o garoto Ted Phillips, de 13 anos, tinha acabado de se mudar com os pais e mais 3 irmãos. Era o início de uma nova fase, casa, nova, né, tipo bairro, aquele momento de mudança. Na noite do dia 29 de julho, a família saiu para jantar e voltou para casa como em qualquer outro sábado. Mais tarde, os pais foram dormir e o Ted ficou na sala com uma das irmãs mais novas assistindo TV. Entre risadas e desenhos, o sono foi chegando, até que os dois acabaram cochilando ali mesmo no sofá. Horas depois, o Ted acordou sentindo que alguém o carregava. Meio grogue, achou que fosse o pai o levando para a cama, né? Algo que já tinha acontecido tantas vezes antes. Mas havia algo diferente. E quando ele conseguiu abrir os olhos de verdade, ele percebeu que já estava na rua. E o homem que o segurava não era o pai, era uma pessoa completamente estranha. Na verdade, era um menino de 17 anos. Ele se chamava Joseph Clark. Ele morava ali perto, mas o Ted não conhecia ele, porque, né, como ele tinha acabado de se mudar, ele ainda estava conhecendo a vizinhança. E aquela madrugada, né, seria a última em que o bairro de Baraboo dormiria em paz. Quando o Ted começou a reagir, talvez tentando entender o que estava acontecendo, o rapaz, o Joseph Clark, que é conhecido como Joey, disse que ele só precisava de uma ajuda com o carro dele, que o carro dele tinha quebrado ali perto. E o menino ainda sonolento, né, 13 anos, criança, sem saber o que estava acontecendo, ele falou, tá, vou. Os dois seguiram caminhando ali pela rua e em um certo momento até correram um trecho juntos. A poucos quarteirões da casa da família do Phillips, né, uns 800 metros mais ou menos, o Joey levou o garoto até uma casa velha, toda desmoronando, com uma aparência de abandonada. Dentro, o lugar era ainda mais estranho, tipo, era cheio de entulho, cheio de móveis quebrados. Terrível. O Joey tentou parecer simpático. Disse que morava ali com o irmão mais velho e que logo ia ter uma festa, inclusive, na casa. Ele chegou até a citar o nome de alguns meninos que o Ted conhecia da escola, o que fez o garoto meio que relaxar um pouco e querer ficar. Por um instante, ele achou que talvez aquilo fosse só uma confusão boba e que ele realmente tivesse ido parar numa brincadeira fora de hora.
Eu imagino que, tipo, sabe quando você acorda e você não tá entendendo nada? E imagina, ele é criança ainda. Sei lá o que esse menino achou, gente. O clima parecia tranquilo. O Joey mostrou umas figurinhas de futebol americano, álbuns antigos, e tentou parecer amigável. Depois, ele sugeriu que eles subissem para o andar de cima para ver uma coleção de carrinhos, umas coisas que o menino tinha lá. O Ted, curioso, foi. E assim que ele entrou no quarto, o ar mudou. No meio dos brinquedos e da poeira, algo no olhar do Joey ficou diferente. Ele ficou frio. E sem aviso, ele empurrou o garoto na cama, com a velha e suja, agarrou o tornozelo direito dele e torceu com tanta força que quebrou. O som do osso partindo veio antes do grito do menino. Mesmo tomado pela dor, o Ted reagiu. Ele pulou da cama, mancando, correu escada abaixo, atravessou a sala, tentou alcançar a porta da cozinha, mas antes que conseguisse escapar, o Joey o alcançou. Agarrou o menino com força e arrastou de volta para a sala. Dessa vez ele segurou a perna direita dele, torceu e quebrou também o fêmur do garoto. O mais assustador foi que, em seguida disso, o Joey simplesmente mudou de tom. Sentou do lado do Ted, como se nada houvesse acontecido, e começou a conversar com o garoto. Do tipo, falava coisas banais, falava sobre a vida. E o garoto percebeu que ele tinha que entrar nesse jogo, porque senão essa seria a única forma dele sobreviver ao que ele estava sofrendo ali, ao ataque que ele estava sofrendo. Então ele fingiu calma, respondeu tudo que o cara perguntava, tentou se mostrar amigo, qualquer coisa para evitar que ele enlouquecesse de novo. Em um momento, o Ted perguntou por que ele fazia aquilo, e o Joey respondeu com frieza, porque eu gosto de ouvir o som dos ossos quebrando. E foi assim que nasceu o apelido de Bone Breaker, né? Quebrador de ossos. Cara, eu fico toda arrepiada imaginando o som dos ossos quebrando. Eu tenho certeza que vai ter gente aqui que não vai nem conseguir ver até o final do filme de aflição, e o mano tinha prazer nisso. Olha, tem que trancar mesmo e ó, jogar a chave fora. As próximas 43 horas foram um ciclo de dor e terror. O Joey alternava entre surtos e violência, com momentos de aparente tranquilidade ali, conversando com o Ted como se eles fossem grandes amigos. Às vezes ele ligava a TV, sentava no sofá, ficava assistindo o programa ao lado do menino, como se fossem dois colegas matando o tempo. E o menino todo quebrado, né? Aí tinha outras vezes que ele explodia de novo e provocava novas fraturas. Enquanto isso, em casa, o desespero já tinha tomado conta. A família do Ted estava procurando ele por todos os cantos da cidade. A polícia foi acionada. Aquele sumiço, né, estava virando uma corrida contra o tempo. Durante o cativeiro, o Ted escutou o sequestrador conversando no andar de baixo e aí ele ficou prestando atenção para ver se tinha mais alguém na sala, mas não tinha. Logo, ele entendeu que não tinha ninguém lá, que podia ser um telefone, e ele precisava chegar até esse telefone para ligar para alguém, para a polícia, né? Para salvar esse menino. Ele tentou escapar 2 vezes. Na segunda, já com as 2 pernas quebradas, ele ouviu quando o Joey saiu de carro e viu ali uma chance. Ele se arrastou até a escada, desceu degrau por degrau, se contorcendo de dor, desmaiando e recobrando a consciência mais de uma vez. O plano era simples, era só chegar no telefone da sala e pedir ajuda. Mas, quando finalmente ele conseguiu chegar lá, quem chegou? O maledeto do Joey. E aí, dessa vez, ele nem estava nem sozinho, ele trazia uma namorada, tá? Ele foi com a namorada dele. E aí, o Ted se escondeu atrás de uma porta e ficou ali o tempo inteiro, até a menina ir embora. Mas aí, depois quando a menina foi embora, o Joey achou ele ali e levou ele de volta para cima. Claro que ele teve um outro ataque, né? E quebrou os dedos os dedos do garoto. Daqui para frente, a história só fica mais difícil de ouvir. Mas também mais impressionante, porque é nessa sequência que o menino mostra uma força que nem ele sabia ter. Eu não sei se eu ia conseguir fazer isso que esse moleque faz. O Ted contou depois, ou seja, ele sobreviveu, tá? Segura essa, esse garoto sobreviveu. Contou depois
que se quisesse viver, precisava alcançar o telefone que ficava na cozinha. Era a única chance que ele tinha, né? A única chance que ele tinha. E na noite do dia 31 de julho, ele sentiu que aquele era o momento. Ou ele tentava, ou ele morria ali. Ele ouviu o Joey conversando ao telefone com a namorada, combinando de sair para ir para uma festa. Então, quando a porta fechou e o carro se afastou, ele falou: agora é o momento. Só que o Joey, como esse menino já tinha tentado escapar algumas vezes, ele foi mais esperto agora, né? Então ele colocou o menino preso dentro do armário. E era um armário assim cheio de lixo, né, de entulho, era um armário terrível. E aí esse garoto, o Ted, achou dentro do armário uma guitarra elétrica. Ele pegou essa guitarra e ele começou a bater na porta do armário e ele conseguiu quebrar a porta do armário. E aí a saga de novo de tentar descer as escadas. E, e assim, nessa altura do campeonato, ele já estava com muitas fraturas, muitas. Ele já estava com as pernas quebradas. Ele estava com as pernas quebradas, ele estava com os dedos quebrados. Ele tinha muitas fraturas pelo corpo e mesmo assim ele conseguiu descer as escadas e chegar até o telefone. Ele conseguiu discar para o 911. Os primeiros policiais que atenderam acharam que fosse uma pegadinha, até que o garoto, com a voz bem fraca, deu detalhes da localização. E isso salvou a vida dele, né? Quando a equipe chegou, encontrou o Ted em estado crítico. Ele foi levado imediatamente para o hospital e os médicos disseram depois que se tivesse ficado mais 1 ou 2 horas preso naquele armário, ele não teria resistido. Enquanto isso, o Joey Clark foi localizado e preso ainda naquela noite, na festa que ele tinha mencionado que ele tinha ido com a namorada. E foi então que o horror ganhou novas camadas. Durante o depoimento, o Ted contou que, em meio às conversas que tiveram durante o cativeiro, o Joey havia confessado já ter feito aquilo outras 2 vezes. Um dos nomes ele não lembrava, mas o outro sim, era Christian Steiner. A polícia investigou e encontrou o registro do desaparecimento de um garoto chamado Christian Steiner, que ocorreu em julho de 1994, exatamente um ano antes. O corpo dele tinha sido achado dias depois, perto de um rio. A causa da morte tinha sido afogamento, mas ninguém sabia como ele tinha ido para lá. Com o novo relato, né, do Ted, o caso foi reaberto e o corpo do Christian foi exumado. A perícia revelou fraturas idênticas às que o Ted tinha sofrido. Na casa onde ele ficou preso, a polícia ainda encontrou um caderno com o nome de vários outros meninos da região. Bem possíveis futuras vítimas do Joey, né? Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando, e vocês que também gostam de True Crime provavelmente estão se perguntando então vocês encontram uma pessoa que desapareceu afogado e não rolou uma perícia? Não teve perícia para saber se o corpo desse menino estava com alguma. Ó, zero sentido não ter tido uma perícia para saber do que esse menino tinha morrido, sabe? Olha, fico nervosa com essas investigação bosta. Ai, ai. Bom, mesmo com todas as provas, o Joey nunca confessou nada. Ele dizia que não lembrava e que ele era inocente. Em 7 de novembro de 1997, ele foi condenado pelo ataque ao Ted Philip, 100 anos de prisão perpétua, sem direito a condicional. Depois veio o segundo julgamento pelo caso do Christian, e ele recebeu mais 60 anos, também sem chance de liberdade. Eu não entendi muito bem essas penas. Como é que ele conseguiu? Por um que ele não matou, ele quebrou o menino inteiro, mas ele não matou o menino, e ele recebeu 100 anos, e o outro garoto que ele quebrou também e matou, ele recebeu 60? Entendi nada. O importante é que esses são 160 anos de cadeia. O Ted sobreviveu, passou por várias cirurgias e com o tempo voltou a andar. Ainda que com uma leve dificuldade, né? O Joey continua preso até hoje e mesmo atrás das grades ele insiste em dizer que nunca fez nada, tá? Caraca, esse caso é muito sinistro, cara. Mas ó, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim. Você já conhecia essa história? Quantas vezes você se arrepiou pensando nos ossos quebrando? Eu não entendo essas pessoas. Ó, manda ele estalar o dedo, ó. É um barulho.
Aquelas que acham que é o mesmo barulho, né? Mas parece, sabe? Pelo menos não mata ninguém. Só fica com o dedo grosso. Lembra que falavam isso? Que ficava com as juntas grossas? Meu dedo continua a mesma coisa e eu estalo o dedo, ó, desde criança. E é isso, a história de hoje chegou ao último ponto, mas ainda temos muita linha pela frente. Portanto, não esquece de curtir esse vídeo, respira fundo e vem comigo até a próxima.